não é que foi entrega ou não foi entrega, mas, sabe, com tudo isso, com o Lamáquia filho do lado da Leila vestindo a camisa do Vasco, nem comprou o Vasco ainda, não tá nada certo ainda. É óbvio que tem um conflito de interesses. E até por isso, quem sabe, não sei se essa informação procede, mas o Vasco poderia ou pode cair para a Série B para que eles comprem o Vasco na Série B, para que assim dê tempo do mandato da Leila acabar no Palmeiras e o Vasco não esteja disputando a principal competição, que é o Brasileirão da Série A, junto com o Palmeiras. Mas será que isso realmente é verdade? Não é? É uma especulação, é uma informação que eu ouvi. O que eu quis dizer sobre não ter uma prova cabal de que o Vasco entregou para o Palmeiras esse segundo tempo, esse jogo. Tem alguma prova cabal de que o Peru entregou para a Argentina em 78, na Copa, que eliminou o Brasil, aquele resultado, aquele 6-1, 6-0, sei lá? O que seria uma prova cabal disso? Se os jogadores do Peru, ou no caso os jogadores do Vasco, admitissem, viessem a confessar, pelo menos um jogador, isso seria uma prova cabal? Ou eles poderiam, ou no caso o jogador que fizesse isso poderia estar mentindo, poderia ter inventado isso? Existe isso, sabia? Quem faz falsa confissão também existe. Então, basicamente, num país tão desonesto como o nosso, quanto menos a gente levantar suspeitas, melhor, né? Principalmente se a gente for honesto. Essa é a minha opinião e acho que não é só minha. Talvez você pense assim também, Atenado. Muito bem, vamos lá. O que o BAP pode ter atrapalhado aí nesse empréstimo de 150 milhões de reais que foi vetado pela Justiça? Empréstimo da Crefisa, do Marcos Lamáquia, dessa empresa Almirante, para o Vasco. Lembrando que ano passado foram 80 milhões, depois mais 40, e agora seriam esses 150, totalizando 270 milhões de reais para o Vasco, só de empréstimo. Desse grupo, desse pessoal que quer comprar o Vasco, incluindo, claro, a Leila Pereira, que é vascaína de infância, né? Todo mundo diz isso. Leila Pereira, nascida no estado do Rio de Janeiro e criada em Cabo Frio. Olha essa notícia aí, ó, do dia 18 de agosto, desse mês de agosto mesmo. Flamengo notifica a agência por integridade na SAF do Vasco. Clube rubro-negro questiona a situação financeiro-esportiva do rival e pede análise da agência reguladora. O Flamengo intensificou suas críticas à gestão do Vasco e notificou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANRESF, sobre a situação do rival. A medida foi tomada nessa terça-feira, dia 18, com o Clube Rubro-Negro questionando as práticas financeiras da SAF Cruz Maltina, que está em recuperação judicial. Essa atitude do Flamengo fez o Pedrinho, dirigente do Vasco, dar essa resposta direta ao BAP, ofendendo o presidente rubro-negro mais uma vez. Olha só. E eu não estou falando zero instituição, tá? Estou falando do BAP especificamente. É mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita, porque ele usa da frase: o que eu estou fazendo é para o bem do Campeonato Brasileiro. É para o Campeonato Brasileiro ter uma isonomia, um processo legal. Isso quando não se diz respeito ao clube que ele representa. Porque quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a sair, sentar na cadeira e falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo. Ué, por que ele não pensa num Campeonato Brasileiro? Para isso não serve. Só serve quando o calo não é do time dele, é no time dos outros. Então ele é um hipócrita. Está muito claro que é uma perseguição à instituição. Está muito claro que ele não tem, eu não devo satisfação nenhuma a ele. A minha satisfação é a ANREF, que, por característica, ela avalia o processo depois de acontecido e não antes. Então, ele é um irresponsável que deve cuidar do clube dele. Porque para cuidar de qualquer negociação sobre venda de SAF, não é ele o responsável. Porque tem outros clubes que estão em recuperação judicial contratando e ele não abre a boca. A soberba dele é assustadora. É assustadora. Mas com o Vasco, com a instituição Vasco da Gama, ele não vai se criar. Isso aqui não é Flamengo mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Isso aqui é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo onde ele não tem que se meter.
Agora vamos entender a crítica aqui do BAP, por que ele acionou a ANRESF. A iniciativa do Flamengo se baseia na avaliação de que o Vasco, apesar de estar em recuperação judicial e ter comunicado dificuldades para cumprir obrigações financeiras, estaria buscando autorização para novo financiamento emergencial, os 150 milhões que foram bloqueados pela Justiça. Simultaneamente, o Clube Cruz Maltino continua atuando no mercado para reforçar o elenco, com propostas de valor relevante. Ou seja, você já está em recuperação judicial, você já está com dificuldade, você nem começou a pagar ainda a recuperação judicial, essa dívida antiga, nem começou a pagar, mas você está com dificuldade no seu caixa. Aí você vai fazer um novo empréstimo e vai contratar jogadores. Essa é a crítica principal do BAP. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual o empréstimo foi vetado pela Justiça, mas principalmente foi porque é aquilo que eu falei. 270 milhões emprestados, supostamente emprestados, né? Do cara que vai comprar a SAF do Vasco, ou do grupo que vai comprar a SAF do Vasco, para o Vasco. Aí se o Vasco não consegue pagar, porque tem dificuldades financeiras claras, óbvias, senão não estaria em recuperação judicial. E aí? Aí não consegue pagar. E como é que seria a contrapartida? Ficaria com ações da SAF. Ou seja, já é uma compra antecipada dessas ações, caso o Vasco não consiga pagar essa grana, que não é pouca coisa, seriam 270 milhões de reais. Daí o Flamengo entende que tal cenário levanta questionamentos sobre a sustentabilidade financeira. O clube argumenta que medidas para preservar a operação de um time em dificuldade não deveriam servir para ampliar despesas esportivas e assumir novas obrigações sem considerar a real capacidade financeira. Faz sentido. Para o Flamengo, a questão transcende a situação de um único clube e afeta o equilíbrio competitivo. O que o Pedrinho falou aí na crítica do Flamengo correr atrás dos direitos dele em relação às cotas de televisão, isso não tem nada a ver, né? Porque o Flamengo recebia muito mais e passou a receber muito menos. O Flamengo está brigando por uma distribuição num contrato que foi mal feito com a Libra. Não tem nada a ver com dar calote ou com pegar empréstimo que não pode pagar. Nada a ver. Nada a ver. O clube carioca aponta que uma assimetria é criada quando alguns participantes precisam adequar investimentos aos seus limites, enquanto outros podem expandir gastos mesmo diante de sérias dificuldades financeiras, que é esse caso agora. A sustentabilidade dos clubes é vista como condição para que cumpram seus compromissos esportivos ao longo da temporada, evitando consequências para adversários, credores, atletas e o campeonato como um todo. A nota alerta para o risco de falência de uma SAF que utilize recursos operacionais para novos gastos. Ao levar a questão à ANRESF, o Flamengo reafirma sua disposição de contribuir para o desenvolvimento do futebol brasileiro. O clube ressalta que preservar a sustentabilidade e a integridade das competições é uma responsabilidade coletiva e essencial para uma indústria mais forte no futuro. E a Justiça continuou vetando, manteve a trava desse empréstimo de 150 milhões pedidos pelo Vasco. Olha só, o Vasco havia recorrido, mas a Justiça entendeu que ainda é necessário uma auditoria antes de autorizar o empréstimo. Entre os questionamentos estão diferenças nas projeções financeiras apresentadas pelo clube e a previsão de cerca de 70 milhões de reais em investimentos em agosto, além de outros 18,4 milhões em setembro. Segundo a decisão, 84% da dívida emergencial usada para justificar o novo empréstimo estaria ligada a investimentos. Investimentos, ou seja, contratação de jogador. A Justiça também demonstrou preocupação porque os recursos já obtidos e o novo empréstimo têm origem no mesmo grupo empresarial que apresentou proposta para comprar a SAF do Vasco, ou seja, Lamáquia, Leila. Somando o financiamento de 80 milhões, 40 milhões e os 150 milhões agora solicitados, a dívida, como eu já falei, com o potencial comprador, poderia chegar a 270 milhões de reais. Para a juíza, esse cenário poderia dificultar a concorrência no processo de venda da SAF. Lógico, você já teria 270 milhões de dívida com um cara que supostamente iria tá para comprar, que ainda tem um conflito de interesse. Com isso, os 150 milhões seguem bloqueados.
O Vasco considera o dinheiro importante para pagar compromissos, inclusive contratações de reforços na janela. Informação aí do Bruno Murito, do Globoesporte.com, do GE.